Já alguma vez sentiu que a sua própria força o está a abandonar? Aquele frasco de doce que antes abria sem pensar 2 vezes, agora parece estar selado para sempre. Ou talvez seja o subir das escadas, que de repente parece uma montanha, deixando-o sem fôlego e com as pernas a tremer. Esta perda de força, este cansaço que parece vir do nada, tem um nome: sarcopenia. É a perda de massa e função muscular que acontece à medida que envelhecemos, e é o ladrão silencioso da nossa independência. Muitos de nós fomos ensinados que para ossos e músculos fortes, a resposta está no queijo e no leite. Mas e se eu lhe dissesse que há um alimento, um petisco humilde e muito nosso, que é muito mais poderoso para construir músculo e combater esta fraqueza? Neste vídeo, vamos desvendar o segredo deste superalimento e de outros hábitos simples que podem devolver-lhe a força, a vitalidade e a confiança para viver a sua vida plenamente, sem medo de uma queda ou de não conseguir acompanhar os netos. Fique até ao fim, porque a última dica é algo tão simples, mas tão poderoso, que pode mudar completamente a forma como se sente todos os dias. Vamos então falar deste pequeno gigante da nutrição. A maioria de nós conhece-o das cervejarias, das festas populares, servido numa pequena tigela, temperado com um pouco de sal e orégãos. Estou a falar, claro, dos tremoços. Sim, esses pequenos grãos amarelos que comemos como um petisco são, na verdade, uma das armas mais poderosas que temos contra a sarcopenia. Muitas vezes, quando pensamos em proteína para construir músculo, a nossa mente vai para um bife, um peito de frango ou talvez para o queijo, como falamos. Mas o tremoço é uma verdadeira bomba de proteína vegetal. Para que tenha uma ideia, por cada 100 gramas, os tremoços cozidos têm mais proteína do que a mesma quantidade de queijo fresco ou de iogurte grego. É uma quantidade impressionante, especialmente vinda de uma fonte vegetal. Mas não é apenas a quantidade de proteína que importa, é a qualidade. Os músculos são como uma parede de tijolos, e a proteína é o conjunto de todos esses tijolos. No entanto, há um tipo de tijolo que é mais importante do que todos os outros para iniciar a construção. Chama-se leucina. A leucina é um aminoácido que funciona como um interruptor. Quando consumimos proteína, a leucina presente nela dá o sinal ao nosso corpo para começar a construir e a reparar o tecido muscular. Sem leucina suficiente, mesmo que coma muita proteína, o processo de construção muscular não arranca de forma eficaz. E adivinhe, os tremoços são excepcionalmente ricos em leucina. Isto significa que cada vez que come um punhado de tremoços, não está apenas a fornecer os tijolos, está a dar a ordem direta ao seu corpo para começar a construir a parede dos seus músculos, tornando-os mais fortes e resistentes. Agora pode estar a pensar: mas eu só como tremoços no verão, como petisco? A beleza dos tremoços está na sua versatilidade. Não precisam de ser apenas um snack sazonal. Podemos integrá-los na nossa alimentação diária de formas muito simples e deliciosas. Uma das maneiras mais fáceis é fazer uma pasta ou paté de tremoço. Basta pegar nos tremoços já cozidos e sem casca, triturá-los com um fio de azeite, um dente de alho, um pouco de sumo de limão e talvez umas folhas de coentros ou salsa. Fica um paté delicioso para barrar numa fatia de pão integral ao pequeno almoço ou para servir com umas cenouras cruas à meio da tarde. É uma forma fantástica de adicionar uma dose extra de proteína de alta qualidade a uma refeição ligeira. Outra ideia é adicioná-los a saladas. Em vez de usar grão de bico ou feijão, experimente adicionar uma mão cheia de tremoços descascados à sua salada do almoço. Eles dão uma textura fantástica e um reforço proteico que o vai manter saciado e com energia durante toda a tarde. Para os mais aventureiros na cozinha, existe até a farinha de tremoço. Pode não ser fácil de encontrar em todos os supermercados, mas já se vende em lojas de produtos naturais. Pode usar esta farinha para enriquecer as suas sopas, adicionando 1 ou 2 colheres no final, ou até misturá-la com outras farinhas para fazer pão ou bolos mais nutritivos. Uma preocupação comum em relação aos tremoços é o sal.
E é uma preocupação válida, pois os tremoços de conserva são mantidos em salmoura. A solução é muito simples. Antes de os consumir, passe-os muito bem por água corrente. Pode até deixá-los de molho em água limpa durante uns minutos e depois voltar a passar por água. Isto remove a grande maioria do excesso de sal, tornando-os perfeitamente saudáveis. Pense nos tremoços não como um simples petisco, mas como um suplemento natural de força. Em vez de gastar dinheiro em pós de proteína caros e com ingredientes que nem conhecemos, temos aqui uma solução natural, barata, deliciosa e profundamente portuguesa. Integrar os tremoços na sua rotina é um dos passos mais simples e eficazes que pode dar para dizer adeus à fraqueza muscular. Mas os tremoços, por mais maravilhosos que sejam, não fazem o trabalho todo sozinhos. Eles precisam de aliados para que a sua magia funcione em pleno. E o primeiro grande aliado é outro tesouro nacional que muitas vezes subestimamos: a sardinha em lata. Sim, a humilde sardinha em lata é outra potência nutricional que devíamos ter sempre na nossa despensa. Tal como os tremoços, é riquíssima em proteína de alta qualidade, essencial para a construção muscular. Mas a sardinha traz algo mais, um componente extra que atua nos bastidores para ajudar os seus músculos a crescerem fortes. Esse componente é o ômega 3. O ômega 3 é um tipo de gordura saudável com um poder anti-inflamatório incrível. Com o passar dos anos, o nosso corpo tende a ter um nível de inflamação crônica de baixo grau, que não só contribui para várias doenças, como também dificulta a recuperação e o crescimento muscular. A inflamação é como um ruído de fundo constante que impede os seus músculos de ouvirem o sinal de crescimento que a proteína lhes está a dar. O ômega 3 presente na sardinha ajuda a baixar o volume desse ruído, criando um ambiente mais favorável para que os músculos se reparem e fortaleçam após qualquer esforço, seja uma caminhada mais longa ou simplesmente as atividades do dia a dia. E claro, não nos podemos esquecer do cálcio. Ao comermos as pequenas espinhas moles da sardinha em lata, estamos a consumir uma dose fantástica de cálcio, muito importante para a saúde dos nossos ossos, que são a estrutura de suporte dos nossos músculos. A melhor parte é a sua conveniência. Uma lata de sardinhas é uma refeição quase instantânea. Pode comê-las simplesmente com um bom pão, como se fazia antigamente, ou juntá-las a uma salada, a uma massa ou a umas batatas cozidas com um fio de azeite. É uma solução rápida, barata e incrivelmente eficaz. A seguir temos de falar de um hábito mais do que de um alimento específico. É a ideia de distribuir a proteína ao longo do dia. Muitos de nós concentramos a maior parte da nossa proteína no almoço ou no jantar, com um bom bife ou um prato de peixe. Mas o pequeno almoço e os lanches são muitas vezes esquecidos, sendo dominados por pão com manteiga, bolachas ou fruta. O problema é que os nossos músculos precisam de um fornecimento constante de tijolos ao longo do dia para se manterem e repararem. Se passarmos muitas horas sem lhes dar proteína, o corpo pode começar a ir buscar esses tijolos aos próprios músculos, enfraquecendo-os. A solução é simples: garantir que cada refeição, incluindo o pequeno almoço, tem uma boa fonte de proteína. E aqui entra outro alimento simples e perfeito: o ovo. Durante anos, o ovo foi o vilão por causa do colesterol. Mas hoje a ciência mostra que, para a maioria das pessoas, o consumo moderado de ovos não é prejudicial e os seus benefícios são enormes. O ovo é considerado a proteína perfeita, pois contém todos os aminoácidos essenciais nas proporções certas. Começar o dia com 1 ou 2 ovos, seja cozido, mexido ou escalfado, é como dar aos seus músculos o material de construção de que precisam logo pela manhã, para enfrentarem o dia com força. Um pequeno almoço com ovos, um punhado de tremoços a meio da manhã, uma lata de sardinhas ao almoço. Está a ver o padrão? Estamos a alimentar os nossos músculos de forma constante e inteligente. E por fim, neste bloco, um hábito que parece básico, mas que é fundamental: a hidratação. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que seja só um pouco,
o desempenho muscular cai a pique. Os músculos ficam mais propensos a cãibras, sentimos-nos mais cansados e a recuperação é mais lenta. O problema é que, com a idade, o nosso mecanismo da sede torna-se menos fiável. Muitas vezes, só sentimos sede quando já estamos desidratados. Por isso não podemos esperar pela sede para beber água. Temos de criar o hábito. Tenha sempre uma garrafa de água por perto. Beba um copo de água assim que acorda, outro antes de cada refeição. Coma alimentos ricos em água, como sopa, melão, melancia, pepino. A água é o transportador que leva todos os nutrientes, incluindo a preciosa proteína dos tremoços e das sardinhas, até as células musculares. Sem água suficiente, é como ter os melhores trabalhadores da construção, a proteína, mas não ter estradas para eles chegarem à obra, os músculos. Agora que já temos o combustível certo e a hidratação garantida, falta a peça final do puzzle. A peça que muitas vezes ignoramos porque vivemos numa cultura que valoriza o estar sempre a fazer alguma coisa. Essa peça é o descanso. E não falo apenas de se sentar no sofá. Falo de um descanso de qualidade, especialmente o sono. É durante o sono profundo que o nosso corpo faz as grandes reparações. É nessa altura que a hormona do crescimento é libertada e que o corpo utiliza toda a proteína que consumimos durante o dia para literalmente tecer novas fibras musculares e reparar as que foram danificadas. Pode comer todos os tremoços e sardinhas do mundo, mas se não dormir bem, está a deitar metade do trabalho fora. É como um pedreiro que passa o dia a preparar a argamassa e a alinhar os tijolos, mas depois vai-se embora antes de os assentar. No dia seguinte, a argamassa está seca e os tijolos estão espalhados. O trabalho não foi concluído. Uma noite de sono reparador é o cimento que une todo o nosso esforço alimentar. Sei que para muitos dormir bem é um desafio. As preocupações, as dores, as idas à casa de banho, tudo parece conspirar contra o nosso descanso. Mas podemos criar um ambiente que convide ao sono. Tente criar uma rotina. Deite-se e levante-se mais ou menos à mesma hora todos os dias, mesmo ao fim de semana. Uma hora antes de dormir, comece a desligar. Evite os ecrãs da televisão, do telemóvel ou do tablet, pois a luz azul que emitem engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia. Em vez disso, leia um livro, ouça uma música calma, tome um chá de camomila ou cidreira. Certifique-se de que o seu quarto está o mais escuro, silencioso e fresco possível. Pequenas mudanças na rotina do sono podem ter um impacto gigante na sua energia e na capacidade do seu corpo para construir músculo. E para fechar o ciclo, vamos recapitular esta jornada de força de uma forma muito prática. Imagine o seu dia. Acorda e, em vez do habitual pão com manteiga, come um ovo cozido ou mexido, dando ao seu corpo um arranque de proteína de alta qualidade. À meio da manhã, quando a fome aperta, em vez de uma bolacha doce, come um punhado de tremoços bem passados por água. Ao almoço, desfruta de uma bela salada com uma lata de sardinhas ou come-as numa fatia de pão de mistura. Ao longo de todo o dia, tem a sua garrafa de água sempre à vista e vai bebendo pequenos golos. À tarde, se sentir necessidade, come um iogurte natural ou mais um punhado de tremoços. E à noite, depois de um jantar leve, prepara-se para uma boa noite de sono, sabendo que está a dar ao seu corpo a oportunidade de se reconstruir e ficar mais forte para o dia seguinte. Não parece um plano de um astronauta, pois não? É simples. É voltar ao básico, a alimentos que são nossos, que são acessíveis e que são incrivelmente poderosos. A luta contra a sarcopenia não se vence com poções mágicas ou equipamentos de ginásio caríssimos. Vence-se no dia a dia, no nosso prato, com escolhas inteligentes e consistentes. Lembre-se, cada garfada pode ser um passo em direção a mais força, mais independência e mais vida nos seus anos. Nunca é tarde para começar. O seu corpo tem uma capacidade de resposta e de regeneração incrível, só precisa que lhe dê as ferramentas certas. E agora, eu gostava muito de saber a sua opinião.
Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Qual destas dicas vai experimentar primeiro? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo, pois a sua história pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto para que mais pessoas o possam ver. E se quiser receber mais dicas para viver uma vida com mais saúde, energia e alegria depois dos 60, não se esqueça de subscrever o canal. A idade é apenas um número, mas a força que sentimos no nosso corpo é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Viva a sua vida ao máximo com a energia que merece. Muito obrigado por ter assistido e até ao próximo vídeo.